Olá, tudo bem? Eu sou o Davi Lemos e desejo ter com você um momento com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus. Obrigado, Pai, porque mais uma vez estamos aqui diante de Ti, te buscando, meditando na Tua palavra e tirando lições para a nossa vida. Que Teu Espírito Santo esteja sempre conosco, nos dando os frutos dele, pois é disso que precisamos para poder glorificar o Teu nome por meio de nossa vida. Perdoa os nossos pecados. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é 3 pecados. Ontem falamos sobre 3 alegrias e hoje nós vamos falar sobre 3 pecados. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 12 ao 14, que diz assim, ó. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Quando a gente fala sobre pecado, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a transgressão da lei de Deus, porque é isso que a Bíblia diz. O que é pecado é a transgressão da lei do Senhor. E aí, logo quando a gente vai, de certo modo, tentar classificar os pecados, a gente logo pensa nos pecados que, de certo modo, causam mais, vamos dizer assim, alarde, como, por exemplo, o assassinato, o adultério, o roubo, esse tipo de coisa. Mas existem alguns pecados que aparentemente aos olhos nu não causam tanto impacto, mas que são bastante danosos. A bem na verdade, pecado, independente da forma como nós classificamos, para Deus tudo é igual. Tudo é pecado. Causando escândalo ou não, para Deus é pecado. E aí a gente hoje vai falar sobre 3 pecados que, como eu mencionei, não são visíveis aos olhos, mas que são bastante danosos e que eu e você precisamos verificar se não estamos cometendo esse tipo de pecado. O primeiro pecado é o de ciúme. Ciúme é algo bastante complicado, porque quando a gente medita na palavra de Deus, a gente percebe que em nem todos os casos ciúme é pecado. Somente no caso quando é, vamos dizer assim, manifestado o ciúme em situações desnecessárias. Davi, existe alguma situação em que eu posso expressar ciúme e que não vai ser visto como pecado? Sim. Por exemplo, quando a pessoa é traída, né? Quando o seu cônjuge trai você com outra pessoa, quando você manifesta o ciúme, nessa situação, não é visto como pecado. A Bíblia mesmo afirma isso, e isso está lá registrado no livro de Provérbios. Deus também, ele sente ciúme. Ah, em que momento Deus sente ciúme? No momento em que o seu povo, os seus filhos, cometem o pecado da idolatria, indo adorar outros deuses. Deus fica enciumado. Nesse aspecto, o ciúme não é pecado, mas fora dessa situação, sim, é pecado. E eu e você precisamos ter cuidado, tá certo? O próximo pecado é o pecado, deixa eu ver aqui, da inveja. Olha, esse daqui é bastante complicado. Inveja é um sentimento, uma situação bastante complicada. Davi, o que seria inveja? Inveja é quando você fica triste, quando outra pessoa consegue alguma coisa que você não tem. Vamos supor que o seu vizinho conseguiu comprar o carro do ano. E aí você, expressando inveja, fica triste, porque ele conseguiu e você não. Esse é um pecado bastante complicado, que muitas vezes eu e você precisamos nos policiarmos. Para você ter ideia, a inveja foi o primeiro pecado que aconteceu lá no céu. Satanás, ficando triste pelas honras e homenagens e glória que era dada ao Filho de Deus, ficou com inveja do Filho de Deus. E por conta disso, causou a rebelião, que por conta dessa rebelião levou a terça parte dos anjos. Veja o quão danoso é o pecado da inveja. E por último, o terceiro pecado
nós vamos falar sobre a cobiça. Davi, cobiça e inveja não seria a mesma coisa? Não, inveja é quando você fica triste por algo que outra pessoa tem e você não tem. A cobiça é quando você deseja aquilo que a outra pessoa tem, de forma, vamos dizer assim, ardente, tipo, eu quero isso para mim, isso tem que ser meu. E é bastante complicado isso, porque sempre que alguém desperta o pecado da cobiça, consequentemente, isso pode gerar ou resultar em outros grandes pecados, como por exemplo o roubo, que eu quase disse furto, né? O roubo, você está desejando algo que não é seu, algo que não pertence a você, e aí você deseja tanto aquilo que acaba roubando para si. Ou seja, é um pecado que resulta em outros pecados. Uma outra situação de cobiça é quando você deseja outra pessoa que não pertence a você, no sentido de relacionamento. E aí você acaba cometendo o pecado do adultério. Ou seja, um corpo que não pertence a você no sentido não material, mas no sentido relacional, porque quando você está dentro de um casamento, ambos pertencem um ao outro, porque se tornam uma só carne, e a partir do momento que você passa a cobiçar um corpo que não está unido ao seu dentro do matrimônio do casamento, você acaba resultando no pecado do adultério. E um outro exemplo que a gente poderia dar no sentido de cobiça seria a situação de você não guardar o sábado. Sabe por quê? Porque o sábado é um dia reservado, um tempo reservado dentro da semana para estar com Deus. Né? Um dia em que Deus santificou, separou e abençoou. E quando você deseja usar esse tempo com outras coisas, você está tirando o tempo de qualidade com Deus. 3 pecados: ciúmes, inveja e cobiça. Pecados que aparentemente são silenciosos, que não são visíveis a olho nu, mas que causam grandes danos. Que você possamos verificar a nossa vida, se não estamos, de certo modo, nutrindo esse tipo de pecado. Porque, como a gente sabe, todo tipo de pecado é um afastamento da presença de Deus. Se você, porventura, ou na verdade, por infelicidade, tiver algum desses 3 tipos de pecado, olha, é possível se livrar dele sim, tá? Então não fica triste. Se você ficar buscando a presença de Deus, pedir forças a Jesus, Ele vai te conceder e você terá aquilo que é necessário e suficiente para se livrar desses 3 pecados, tá certo? Até a próxima. O nosso momento com Deus hoje foi maravilhoso. Não se esquece, amanhã nós estaremos aqui novamente. Se Jesus não voltar, sim, estaremos aqui para ter um momento com Ele. Eu te vejo amanhã. Tchau, tchau.